Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias de sobrevivência mais comoventes e inspiradoras da Segunda Guerra Mundial, a história de Władysław Szpilman, um brilhante pianista judeu que enfrentou o inimaginável nas ruínas de Varsóvia. A sua jornada, imortalizada no filme O Pianista, é um testemunho poderoso da resiliência do espírito humano e do poder da música em meio ao caos. Władysław Szpilman nasceu em 1911 numa família de músicos. Desde cedo, o seu talento ao piano era evidente. Ele estudou em Varsóvia e depois em Berlim, tornando-se um concertista e compositor de renome. Em 1935, ele era uma das estrelas da rádio polonesa. A sua vida era preenchida por melodias e aplausos. Tudo parecia promissor. Mas em setembro de 1939, o som das bombas alemãs sobre Varsóvia interrompeu bruscamente a sua música e a sua vida. A última peça que ele tocou ao vivo na rádio, antes da estação ser bombardeada, foi o Noturno em Dó sustenido menor de Chopin. Mal sabia ele que essa mesma melodia se tornaria um fio condutor na sua luta pela vida. Com a ocupação nazista, a vida para os judeus em Varsóvia transformou-se num pesadelo. Em 1940, Szpilman e a sua família, juntamente com quase 500.000 de outros judeus, foram forçados a viver no gueto de Varsóvia, uma área murada, superlotada e dominada pela fome, doenças e pela brutalidade constante. Para sobreviver e ajudar a sua família, Szpilman tocava piano em cafés do gueto. Era um contraste surreal. A beleza da música clássica ecoando em meio ao desespero e à morte. Ele tocava para um público que, assim como ele, tentava encontrar um breve refúgio da terrível realidade que os cercava. Mas esse refúgio era frágil. O ano de 1942 marcou o início das deportações em massa do gueto de Varsóvia para o campo de extermínio de Treblinka. A família Szpilman estava entre os milhares que foram levados para Umschlagplatz, o ponto de embarque para os comboios da morte. Num momento de caos e desespero, quando estava prestes a embarcar no trem com os seus pais e irmãos, um polícia judeu que trabalhava no gueto e que conhecia Szpilman da cena musical puxou-o para fora da multidão. Ele gritou: "Salva-te!" Szpilman viu a sua família ser levada para sempre. Ele foi o único a escapar, um ato que o assombraria com uma profunda culpa de sobrevivente pelo resto da sua vida. Sozinho, Szpilman conseguiu fugir do gueto e começou uma vida na clandestinidade, no lado ariano de Varsóvia. A sua sobrevivência dependia inteiramente da coragem de amigos e estranhos, membros da resistência polonesa que arriscavam as suas próprias vidas para lhe dar abrigo. Ele passou meses escondido em apartamentos vazios, movendo-se de um esconderijo para outro. Vivia em constante medo, silêncio e isolamento. Não podia fazer barulho. Não podia ser visto. Para um músico cuja vida era som e expressão, o silêncio forçado era uma forma de tortura. Ele imaginava tocar, passava os dedos sobre mesas e peitoris de janela, recriando as teclas de um piano na sua mente, mantendo a música viva dentro de si. A sua situação tornou-se ainda mais perigosa durante a revolta de Varsóvia, em agosto de 1944. A cidade transformou-se num campo de batalha. O prédio onde estava escondido foi bombardeado e ele teve de fugir para as ruínas. Varsóvia era agora uma cidade fantasma, um vasto cemitério de escombros. Szpilman, enfraquecido pela fome e pela doença, vagueava como um espectro por entre os destroços, procurando comida e água, evitando patrulhas alemãs. Era um Robinson Crusoe urbano, completamente isolado no meio da sua própria cidade destruída. A sua vontade de viver era testada a cada minuto, e é aqui que ocorre um dos encontros mais extraordinários da guerra. Num final de tarde, enquanto procurava comida numa casa abandonada, Szpilman foi descoberto por um oficial alemão, o capitão Wilhelm Rosenfeld. O uniforme do oficial significava morte certa. Rosenfeld perguntou a Szpilman o que ele fazia ali. Tremendo, Szpilman disse que era pianista. Cético, o capitão levou-o até um piano que estava no meio dos destroços e disse: "Toque." Nesse momento, com as mãos sujas e trêmulas, magro e doente, Szpilman reuniu as suas últimas forças e tocou. Ele tocou a balada no 1 em sol menor de Chopin. A música preencheu o silêncio da cidade em ruínas. Era uma expressão pura de dor, de saudade e de uma beleza indomável. Rosenfeld, um homem que apreciava a arte, ficou profundamente comovido. Em vez de o matar ou denunciar, o oficial alemão passou a ajudar Szpilman. Ele trouxe-lhe comida, um cobertor e o seu próprio casaco de oficial para o proteger do frio cortante. Ele deu-lhe a esperança de que poderia sobreviver aos últimos dias da guerra. Poucas semanas depois, Varsóvia foi libertada pelos soviéticos. Szpilman estava finalmente livre, mas a liberdade tinha um gosto amargo.
Ele estava sozinho. A sua família tinha sido assassinada. A sua cidade estava em ruínas e o seu mundo tinha desaparecido. Após a guerra, ele voltou à rádio polonesa. Em 1946, ele terminou de tocar a mesma peça de Chopin que fora interrompida 7 anos antes pelas bombas alemãs, um ato simbólico de renascimento e continuidade. Szpilman nunca se esqueceu do oficial alemão que lhe salvou a vida. Ele só sabia o seu nome, Rosenfeld, graças a um amigo músico que também fora ajudado pelo capitão. Szpilman tentou encontrá-lo, mas sem sucesso. Wilhelm Rosenfeld foi capturado pelos soviéticos e morreu num campo de prisioneiros de guerra em 1952. Foi apenas décadas mais tarde, com a publicação das memórias e diários de Rosenfeld, que o mundo descobriu que ele tinha ajudado a salvar não só Szpilman, mas também várias outras pessoas, enojado com a brutalidade do seu próprio regime. Władysław Szpilman reconstruiu a sua vida, tornou-se diretor do departamento de música da rádio polonesa, formou uma família e continuou a sua carreira como concertista e compositor. Mas as cicatrizes da guerra nunca o abandonaram. Ele escreveu as suas memórias logo após o fim do conflito, mas o livro foi censurado e esquecido por décadas, porque a sua narrativa não se encaixava na propaganda oficial da época, que não gostava da ideia de um bom alemão. Foi só no final dos anos 90 que o seu filho redescobriu o manuscrito e o publicou, primeiro na Alemanha e depois em todo o mundo, com o título O Pianista. A história de Szpilman finalmente alcançou o público global, culminando no premiado filme de Roman Polanski em 2002. A história de Władysław Szpilman é mais do que um relato de sobrevivência. É uma prova de que, mesmo nas circunstâncias mais desumanas, a humanidade pode prevalecer. Mostra que a arte e a música não são apenas um luxo, mas uma necessidade vital. Uma fonte de força e consolo que nos conecta à nossa essência, mesmo quando tudo à volta é destruição. E lembra-nos da complexidade do ser humano, onde a bondade pode surgir nos lugares mais inesperados, desafiando as linhas simples do bem contra o mal. Obrigado por assistirem e por nos acompanharem nesta jornada incrível. A história de Szpilman merece ser contada e lembrada. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar e subscrever o canal para mais histórias como esta. Até a próxima!